Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta-feira, nossa costumeira live de quinta-feira. Hoje o tema é bem interessante, né? Hoje o tema é mais alegre, mas não menos preocupante, né? Hoje a nossa convidada, a minha convidada é Janicleide Sá Constantino, né? Ela já chamo você, Jane. Que bom, coisa boa, é muito bom a gente falar sobre um assunto muito interessante, né? Como esse. Alimentação, inflamação e pandemia. Né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Nesse dia 3 de setembro do ano de 2020. E vamos lá. Vamos começar a desvendar esse mundo maravilhoso, né? Da nutrição, que é muito mais do que apenas uma alimentação. Tá certo? Boa noite! Seja Boa bem-vinda! noite. Obrigada, Cleide. Eita, hoje a gente tá com a missão grande, né? Quer dizer, não, você. A missão é enorme. Jane, Verdade. minha filha. É. Gente, sejam todos muito bem-vindos à série Empreendedorismo Profissões, né? A gente vai falar sobre alimentação, mais uma vez, né? Alimentação, inflamação e pandemia. Por que esse tema? Porque a gente está vivendo um tempo de isolamento, estamos saindo menos, estamos ficando mais em casa, e aí a gente precisa cuidar. A gente também está adoecendo, né, Jane? Então aí eu disse, está na hora da gente começar a descobrir, né? Para que a gente possa viver melhor, ter uma melhor qualidade de vida, né? Jane, Cleide está você, travando. a sua internet está meio ruim, ela já andou buscando. Está me ouvindo um pouquinho? Está melhor? Está falhando um pouco, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. Tá. Jane, primeiro eu quero que você se apresente. Sejam todos muito bem-vindos, empresário e construtora, seu branco também, seja bem-vindo. Todos que aqui forem chegando, sintam-se desde já muito bem-vindos, né? Acolhidos, né, Jane? É isso aí. Sejam Jane, bem-vindos. você se apresente para que as pessoas conheçam um pouquinho da sua história. Então, gente, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. É, Sou nutricionista, formada já há 7 anos. Estão me ouvindo? Sim, Grava? Estão ouvindo? tá perfeita. Formada já há 7 anos e pós-graduando em nutrição clínica funcional. Né? E eu, Cleide, eu já te disse isso em outro momento, né? Eu repito, eu não, eu não escolhi a nutrição. Foi a nutrição que me escolheu, né? Deus me apresentou essa profissão, que graças a Deus eu sou muito feliz no que eu faço. Que Cleide? bom, fico muito feliz. Estou lhe ouvindo, Jane. Ah, tá. A sua imagem está travada, mas eu estou lhe ouvindo bem. Pois é. Não, a gente vai indo, não se preocupa que depois o teu áudio está perfeito, tá? Teu áudio Ótimo. está bom. Eu vou Depois falando. a imagem sai melhor. É problema de conexão mesmo. Mas a Amém. gente está em casa e a gente está trabalhando de casa para casa, né? Para o mundo, na verdade. Mas a Acontece. gente vai. É, Jane, como nutricionista, você encontrou muitos desafios. Sim. Eu sei que a área que você também se identificou muito e que você cuidou muito foi de pacientes bariátricos, não foi? Isso também. É a área que eu tenho experiência, né? Uma das que eu tenho Sim, experiência. Eu atuei com grupos, né? Eu atuava com grupos de gestantes, grupo de idosos, grupos de pessoas com doença mental, né? Saúde mental, corpo e mente, né? sim, Na realidade. E com grupos de sim. emagrecimento e grupos de pré e pós-cirurgia bariátrica. Então, eu atuei Hum, por um tempo junto com a equipe multidisciplinar, e aí sim, isso agregou muito na minha profissão. que coisa boa, né? E trabalhar com essas mais diversas áreas faz com que a gente entenda um pouco melhor do contexto, né, Jane? Sim, Da Cleide. realidade das pessoas, né? É isso, com certeza. A gente tem que se ver também aí no lugar do outro, né? É verdade, é muito Eu creio que importante esse cuidado, né? a gente cresce muito como profissional e como pessoa também, Cleide.
É verdade. Na verdade, a nutricionista generalista, né? Que ela é mais ou menos um clínico geral, a princípio, né? E aí tem um cuidado maior, porque termina conhecendo muito mais do que imaginava, né? É um pouco disso, né? Você É acaba muito bom, muito realmente bonito. atuando em diversas áreas com um pouco de tudo, né? É verdade. Jane, o que é o comer emocional? Porque, assim, tem pessoas que não conseguem compreender o comer emocional, mas ela é incrível. E eu fiquei, assim, impressionada. Eu acho que você pode falar sobre um pouquinho esse comer emocional? Posso sim, Cleide. É quando a pessoa ela recorre à comida, né? A fome Sim. emocional. Então, geralmente ela surge quando buscamos ou quando se busca uma recompensa, né? Para Hum, amenizar um sentimento. E isso acontece muito, Cleide, quando a pessoa está estressada, preocupada, quando acontece o término de um relacionamento. Então, as pessoas elas acabam realmente buscando na alimentação uma resposta para esse sentimento, né? E é, aí, e muitas vezes isso acaba desencadeando uma compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar, ela acaba levando, né, à obesidade. Com a obesidade, ela vai acabar desencadeando outras doenças, como hipertensão, diabetes, uma é dislipidemia, colesterol, os triglicéridos elevados e até mesmo o câncer. Então, é muito importante realmente dar atenção importante. à alimentação e entender também essa fome emocional. Que aí você deve estar me perguntando, né? E as pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando também. Mas como é que eu sei que já pensa em outra comida? Ou, por Não se exemplo, sacia. não se sacia. Ou, por exemplo, eu quero comer pizza, né? Eu estou com aquele desejo de comer pizza. Então, não é uma fome fisiológica, né? Realmente é a fome emocional. Você quer realmente descontar na comida. Já a fome fisiológica, não. A fome fisiológica é quando você tem aquela vontade de comer, quando você sente o estômago roncar, é Sim. quando você come, você se sente saciado, satisfeito. Né? Eu costumo dizer também, para você entender essa fome, é beber água. Né? Quando você bebe água, aí mais tá ótimo. Quando Não vai você ter bebe problema, não. Agora, Jane, deixa só, antes de você concluir, deixa eu fazer uma pergunta. Tem mais alguém em casa usando a internet? tem. É por isso que está travando a sua internet. O Ah, ideal era que só você tivesse acessando a internet nessa hora, porque puxa um é. pacote muito grande de dados aí. Mas vamos indo de acordo com o que a gente vai podendo, tá certo? Então vamos lá. Aí, então, eu falo da questão da água, né? Então, quando você beber um copo de água e essa fome não passar, é porque realmente você estava com fome, né? E Sim, se é, ela passar, e se ela passar, é porque você estava desidratado. a água. A Se água, ela né? não passar, a fome tá, mas se não passar, é a desidratação, né? Se a fome passar, realmente você estava com fome. E se ela não passar, você estava desidratado. Ai, meu Deus. Hum, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Né? Jane, é o seguinte, é uma pergunta que é interessante, né? A gente está dentro de casa, eu fazendo uma especialização esses dias, e aí, nessa especialização que eu estava fazendo, o que é interessante foi que, é muito conhecido, eu não vou dizer o nome aqui, mas ele é muito conhecido mundial, nem nacionalmente, por vários países aí. Ele disse, a gente está comendo demais, a gente está inflamando o corpo da gente demais. Eu disse, nossa senhora, o que ele está dizendo é verdade. Mas eu tenho que trazer alguém que fale desse assunto, que é você. É verdade que o café e o carboidrato inflamam o corpo da gente? Que acontece, Cleide? O X dessa questão, ela está no excesso, né? De fato, tudo demais inflama, né? Adoece. Então, é muito importante que, de fato, você coma consciente. Sim, Então, o café, Cleide, o café é importante para o nosso organismo, né? Ele sim, auxilia
influencia no bom funcionamento do intestino. Então, Sim. qual que é a minha recomendação para o consumo de café? São 3 xícaras de café por dia. Mas aí é xícara de café, é aquela pequena, não aquela grande de chá, É, as tá? pessoas vão deixar. Pois é, a minha recomendação é aquela pequena, Eu né? sou E de dessas. preferência, Cleide, que seja sem açúcar. O açúcar também ela contribui para essa inflamação, né? Principalmente esse açúcar refinado, aquele açúcar branco, que aí, de fato, Sim, eu, eu recomendo que seja o consumo do café sem açúcar ou adoçante. É sentir o sabor do café, né? E não sim. do açúcar. E em É relação, verdade. não é isso? É, eu E já tinha algumas matérias sobre a história do açúcar no nosso corpo, né? uhum, E aí a gente brinca um pouquinho, né? ela A gente foi, vai. na verdade, tem uma outra coisa que eu não sei se você vai concordar comigo. Nosso cérebro, ele é um pouquinho, a psicóloga está aqui, Gislane, eu acho que ela vai saber do que eu estou falando, ela sabe do que eu estou falando. O cérebro da gente é preguiçoso, ele se vicia a fazer a mesma coisa, né? Então a gente aprendeu a comer açúcar na Uhum, infância, e e café. Aí, vamos açúcar com café, acostumar. então, Exatamente, Cleide. Fomos acostumados a esse hábito, né? De é achar que tudo verdade. é açúcar. E isso, Cleide, eu vejo muito também na minha prática, né? As pessoas acharem que a criança, ela precisa, uma criança menor de 1 ano, que precisa, quando é introduzido a alimentação complementar, Sim, no sexto mês, achar que tem que inserir açúcar, né? E não precisa, a criança ela não precisa realmente do açúcar. Os adultos é que têm esse hábito, né? Foram acostumados. O paladar é que já está aguçado para esse açúcar, mas a criança ela não precisa, ela não sente. Então é importante realmente colocar isso. Mal acostumado. é E verdade. Aí não quer ir trabalhar, não quer trabalhar, né? Não quer fazer a parte dele. justamente, né? Acaba realmente mandando essa informaçãozinha aí errada para o organismo realmente ele acaba pedindo, poxa, eu quero açúcar, uma célulazinha lá do cérebro acaba realmente mandando essa informação para o corpo, né? Pedindo açúcar, pedindo açúcar. É por isso que o açúcar ele vicia, né? É um carboidrato que acaba viciando a pessoa. Então, quanto mais você come, mais você quer, né? Hum, E aí eu acabei entrando realmente aqui na parte dos carboidratos, que de fato, foi. esse É carboidrato, verdade, mas isso é bom, isso é bom. É bom a gente saber o que serve e o que não serve, o que inflama o corpo da gente e o que faz mal a gente, né? O veneno, né, que a gente ingere sem saber. isso, né? E em excesso, pior. Né? É, Principalmente você vai consumindo um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, e quando você vai ver realmente, você já. Ah, e muitas pessoas dizem assim: ah, não, Jane, mas é só dessa vez. Ah, mas é só dessa vez. Tá, mas é só dessa vez um pouquinho do açúcar, né? Desse carboidratozinho refinado. E os demais, né? E é, outros produtos e outros alimentos que contêm também açúcar, né? Na composição, na preparação. Então, é é realmente verdade. isso. Que é justamente isso, que a questão realmente dos carboidratos em excesso, e principalmente esses refinados, né? Produtos feitos de farinha branca, salgados, bolos, esses Sim, bolos de festa, com muito glacê, com muita, né? Com muitos é, ingredientes, principalmente os processados, né? Os industrializados que contêm realmente. É aquela preparação pronta. É diferente de uma preparação que você faz em casa, de um bolo caseiro. Tá, é. vai açúcar, vai óleo, manteiga, um azeite, vai, mas é uma preparação caseira. Né? Você está fazendo realmente ali, principalmente quando você torna essa preparação funcional, né? Ao Sim, invés de usar uma farinha de trigo, né? Uma farinha branca, eu vou substituir, eu vou fazer com uma farinha de amêndoas, eu vou fazer com sim. uma farinha de aveia, eu vou fazer com uma farinha de maracujá, uma farinha de banana verde, e por aí vai. Né? É E, importante e dá sabor, são coisas que são saborosas, né? E que a gente justamente não tem o hábito, né? a gente
É isso mesmo, Cleide. A gente precisa desmistificar isso, né? De que a É, alimentação saudável, que comer comida boa é, ou melhor, a alimentação saudável é alimentação ruim. Não é, né? não é. Ou que é cara. Para se alimentar bem é caro. Não, não é, Ao né? contrário, às vezes é até mais barato. É mais barato até. Porque a gente Verdade. não gasta com medicação depois, não é E verdade? A gente não vai também. gastar, a gente não gasta com medicação, a gente não vai a gente diminui os custos com tudo, na verdade. E a alimentação não é cara. Eu não acho ela cara. É. Nos Eu prós e costumo, contras que eu estou entrando nos eixos. eu costumo dizer, Cleide, aí, que assim, se você não tem tempo para cuidar da alimentação, você vai ter que arrumar um tempinho para cuidar da doença, né? Verdade. É Então, verdade. então é melhor prevenir do que remediar, não é isso? Minha avó É, falava muito isso. é verdade. Os embutidos, eles estão classificados nos industrializados, não, Jane? Ou eles são separados? Me corrija aí, porque eu sou leiga nessa área. Não Área entendi, de Cleide. nutrição. Os embutidos, que também são alimentos que fazem com que o nosso corpo inflame, porque tem muitos produtos químicos para mantê-los, né? Eles estão E classificados na área de industrializados também ou são isso separados? não são, é os alimentos ultraprocessados, né? Não são nem alimentos, Cleide, porque eu digo que alimento é aquilo que alimenta, né? Que o nosso corpo realmente precisa, que são de nutrientes, vitaminas, minerais, e os embutidos, eles não estão nessa classe, né? Eles são produtos altamente processados, ultraprocessados, tá? Então, o que que é isso? Quais são esses embutidos? É justamente a salsicha, a linguiça, a mortadela, o presunto, né? Então, são Muito sal. produtos ultraprocessados que acabam realmente adoecendo, contribuindo realmente para as doenças, né? Então, Sim, não faz falta, né? Eu costumo dizer também, Cleide, que os benefícios é que precisam falar mais alto, né? Então, quais são os alimentos realmente que agrega saúde ao nosso corpo? De fato, são esses que eu preciso realmente buscar. é verdade. A gente tem que ir buscando aquilo que também dá prazer, né? Quando a gente se alimenta, quando a gente coloca o alimento na boca, que ele nos traz prazer, significa que ele é bom. Que o cérebro também ele reconhece o que é bom, né? O corpo, as células da gente reconhecem, né? Isso, eu digo que também a gente não dá para radicalizar, né, Cleide? Não dá para É. radicalizar A e gente, nem em tudo há de ter um meio termo, né? e não dá para causar terrorismo também. A gente também precisa se permitir, Pode, né? não pode, não tem como. A gente precisa se permitir também, né? É. Mas aí é comer consciente, Saber dosar, né? justamente, né? É comer consciente. É verdade. É, a gente, me corrija, me tira uma dúvida em relação à frutose, porque Ao eu quê? não tomo suco, a frutose. Sim. Eu não tomo suco com açúcar, eu gosto de açúcar sem açúcar. Eu gosto Ó, de sentir o sabor da fruta. Mas o esse- suco por si a gente já bateu ele ali, ele já mudou um pouco a consistência, né? Na verdade, eu gosto de comer a fruta. e Mas entre a água e o suco, dá para a você me fruta ouvir? dá sim, Cleide, estou ouvindo. Apesar Tá. de não estar vendo, mas eu estou te ouvindo bem. Cleide, a frutose é o açúcar natural da fruta, então não precisa se preocupar realmente com essa frutose, né? Sim. E de fato, quando você bate esse alimento, você tritura ele perde nutrientes, né? Então, a É. preferência, né, é para consumir a fruta ao invés do suco, tá? Jana, então quer dizer que eu vou retirar suco da minha vida? Não vou mais. Não, não precisa. Mas, de preferência, realmente que você acabe inserindo aí mais frutas ao longo do dia. Hum, A recomendação, né, é para o consumo de pelo menos 5 frutas ao longo do dia. Pelo menos. hum, Lógico que aí dá realmente para inserir, se possível, mais. Porque são nelas que a gente encontra esses nutrientes que eu falo, que é vitaminas, minerais, né? Vitamina C, vitamina E, vitamina K, a vitamina A, a vitamina D.
né? Que são vitaminas importantes para o bom funcionamento realmente do nosso organismo, que atuam no sistema imunológico. Então, é muito importante que, de fato, a gente consuma ao longo do dia. Sem contar nas fibras, né? Que as fibras, elas ajudam também a gente a ter um trânsito livre. Então, é muito importante, né? Que realmente É faz. importante. Me diga uma coisa, uma outra dúvida, eu sou ótima, cheia de dúvidas aqui também. Mas as dúvidas podem ser de quem está assistindo. Então, realmente, pode ficar. Também, tem isso também, né? Nesse tempo de isolamento, né, os alimentos fortalecem o nosso... Que tipo de alimento fortalece o nosso organismo, na verdade? Ah, agora eu tô vendo. Voltou! Voltou, agora eu tô lhe vendo. Nesse tempo de pandemia que a gente tá vendo, oh meu Deus, a gente comemorou cedo, mas não tem nada não. Nesse tempo de isolamento que a gente tá vivendo, né, que a gente não tá saindo muito, a pergunta que eu te faço é: que tipo de alimento fortalece o nosso organismo sem fazer com que, sem deixar que a gente ganhe peso, né? Porque a gente ganhou peso. Seja bem-vinda, Marinalva. Cleide, água, né? Água é importante. Né? A gente vinha falando realmente Sim. da questão da ingesta de nutrientes, de fibras, e a alga é muito importante, né? A alga é um alimento riquíssimo e que não é só importante beber água, mas por que que é tão importante beber água? Porque a alga, ela faz o transporte de nutrientes, né, para dentro das células, vitaminas, minerais, ela atua, né, na lubrificação das cordas vocais. Ó, tô falando aqui, é importante realmente, né, lubrificar as cordas vocais. É verdade. Olha eu. Pois é, ela atua na temperatura do corpo, auxilia no emagrecimento, por isso que é importante aqui, né? E aí, além da alga, as frutas, os legumes, os cereais integrais, e aí eu preciso realmente equilibrar essa alimentação para que eu possa realmente consumir de tudo um pouco, né? Então, se eu tenho realmente esse equilíbrio na alimentação, eu posso realmente me permitir comer algo não tão saudável. Não é isso? Sim. De vez em quando dá para escorregar, né? A gente vai Não, equilibrar a a alimentação. gente não está ensinando errado não, meu gente. Mas é porque de vez em quando a gente também tem que se permitir a comer, como diz o... Bem que assim, com o passar do tempo, de tanta gente comer comida boa, de boa qualidade, a gente passa a ser mais seletivo naturalmente, né? Sim, sim, sim. Eu acho muito interessante, eu gosto demais de comer bem. Bem que ultimamente eu andava fazendo umas barbeiragens, mas agora eu estou começando a me conter. Mas Estou aí, gostando muito do mas resultado. é, mas aí é aquilo que eu te falei, né? Quando de fato você cuida dessa alimentação ao longo da vida, você vai realmente, você não vai deixar de comer uma pizza, você tá lá no meio de seus amigos, né? No social. É, Seus amigos estão, suas amigas estão lá comendo uma pizza, você não vai comer. Porque realmente é, você, não, eu estou me controlando para não comer, para não escorregar. Não, não faz isso, é comer consciente, né? Você realmente está cuidando da sua alimentação ao longo da vida, você vai se permitindo. Então, no final de semana, eu vou sair com as amigas para comer uma pizza, né? sim, Ou eu vou realmente receber na minha casa. Então, eu vou fazer uma sobremesa de chocolate sim, que leva um leite condensado, que leva um ingrediente não tão saudável, mas você pode usar ali frutas, né? E aí você realmente é, você vai comer todo final de semana, né? Você realmente você vai aí se permitindo, mas você vai vendo aí comendo consciente, né? Você vai colocar de fato aquilo que você realmente precisa. Jane, é verdade. Jane, a gente tem como se criar uma estratégia alimentar, mesmo a gente estando vivendo uma situação diferenciada agora no momento, né? A gente não tá, a gente ainda está com muito medo. Quando a gente chega em casa com alimento, oi Eduardo, entrou Eduardo também, a Alexandre também entrou também, viu, Alexandre Almeida? Boa noite. É, Gente, a live travou, infelizmente.
infelizmente, né, travou aqui, mas eu estou ouvindo bem. Eu não estou vendo quem está entrando na live, mas eu O estou Santo Terço entrou na live também, olha aí, ó. O Santo Terço entrou na live aí, ó. Tá vendo? O Santo Terço rezando com o povo. Boa noite, essa live não é o Santo Terço, não. É não, mas é porque somos da área, a gente trabalha com tudo, né? Então estamos aqui para nos ajudar. uma Jane, pena, né, infelizmente a live travada hoje, mas enfim, vamos continuando. você quer fazer uma tentativa da gente, você desconecta, reinicia seu celular e conecta de novo para ver se dá certo? Você acha que vai dar certo? Pronto, posso A tentar. gente tenta, vamos tentar, porque ainda faltam umas 3 a 4 perguntas ainda, dá tempo, tá Pronto, então certo? Eu vou lhe tentar. removo, aí você reinicia seu celular e entra de novo, tá certo? Aí eu te Pode chamo. ser, pode ser. Vamos. Gente, boa noite. Não... Santo Terço aí, Eduardo está aqui também. Michele Comercial Alumínio também. Aluninha, Francisca Eupídio, Lide Melo, Alexandre Almeida, Marinalva Maria, Laura Couto, Emanuel Bezerra. Ai, tem bastante que bom. Gente, sejam todos bem-vindos, viu? Hoje o assunto é alimentação. Importante para que a gente saiba. Esse mês todinho a gente vai falar de qualidade de vida. A gente vai falar de alimentação, de saúde, não só de alimentação, não, de saúde. Todas as quintas será um tema diferente, referente à nossa saúde, tá certo? Oi, seu Nunes, seja bem-vindo. Que bom, seu Nunes. Porque o senhor está pelo Rezando com o Povo, então seja muito bem-vindo. Gente, tem algumas informações antes que a minha convidada reinicie o celular dela para ver o que está acontecendo na internet dela também, né? A gente precisa priorizar. Uma das coisas é priorizar alimentos in natura. O que são alimentos in natura? Frutas, verduras, legumes. A gente precisa experimentar. A gente não tem o hábito de comer, pegar o alimento, comer com a mão, parar um pouquinho e saborear. Isso é importante que a gente faça, né? Utilizar ervas para dar sabor aos legumes. Eu faço muito isso, que eu uso muitas ervas. A erva ela dá sabor ao alimento. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu vou comer esse legume, eu vou comer essa carne, eu vou comer essa proteína. Ela não tem sabor, ela tem, depende do que você colocar. É só você começar a experimentar. Vai experimentando, se dê esse direito de experimentar, tá certo? Valorize os alimentos regionais. Nós temos muitos alimentos regionais ricos, muito ricos em proteínas. Até em carboidrato bom, porque tem o carboidrato ruim e o carboidrato bom. Tchau, seu Nunes. Bom terço. Reze lá por todos nós. O que são os produtos regionais? A gente, na nossa região, vamos para as frutas. A gente tem muito abacaxi, a gente tem caju, a gente tem muita manga. O que mais que a gente tem de fruta? E muito, a gente tem bastante mamão. Acerola a gente tem bastante. A gente tem muita coisa boa, né? Então, a gente precisa valorizar. A gente tem inhame, a gente tem batata doce, a gente tem girimum, que é abobrinha. Abobrinha não é regional, mas a gente também consegue encontrar. A gente tem vários tipos de abóbora, viu? De girimum, ou abóbora, como alguns chamam. Que mais que a gente tem? A macaxeira, a gente tem o feijão verde, o feijão branco, que o feijão branco ele serve como salada também. Não precisa cozinhá-lo ao ponto do cozimento do feijão mesmo, para que a gente coma na mesa. Pode ser feito como salada. Olha, eu dando dicas. Importante, gente, nessa época agora que está todo mundo dentro de casa, envolvam as crianças na alimentação. Por que envolver as crianças na alimentação? Porque a gente passa a criar o hábito de mexer no alimento e o nosso cérebro começa a processar essa parte. E aí a gente começa a se habituar a se alimentar bem. A gente passa a conhecer, esse é alface. Não, mas eu não gosto de alface. Mas comece, vem cá, meu filho, limpe aqui, lava aqui. Olha, corta aqui, olha como é bonitinho. Bota um temperinho diferente, né? Tudo é um experimento. Tem muitos legumes, muitas frutas também. Lógico que de acordo com o que cada um vai comendo. Mas quando toda a família se envolve no preparo da alimentação, é muito melhor porque todos estão ali doando um pouco do seu amor. É psicologia também, viu? Quando a gente é amor também, muito mais amor do que qualquer outra coisa. Ao redor da mesa,
né, ao redor dos nossos pratos, a gente consegue fazer com que... Oi, Jaque, boa noite, estou tentando ver se Jane já entrou. Não estava vendo Jane. Chegou Jaqueline Constantino, seja bem-vinda. Tá dando, tá dando. Eu estava aqui dando algumas dicas ao redor da mesa. A gente não aprendeu, quando era pequena, né, que a gente ia cozinhar junto com a mãe da gente, com o pai, e a gente aprendeu a gostar de alimentos a partir daí, né? Verdade. E aí a gente vai descobrindo que vai, né? Isso é muito importante, Cleide, envolver realmente a família no preparo dos alimentos, porque é daí que, de fato, vai se criando realmente esse hábito saudável, né? É Principalmente as verdade. crianças. E agora, nesse período, né, de isolamento, que as crianças elas ficam mais ansiosas, né, mais agitadas, é realmente envolver elas nesse preparo. Isso faz toda a diferença. É verdade. E assim a criança passa a ter gosto pelo alimento porque ela vai preparando, né? Ela conhece, né? Ela vai É, conhecendo além. Então, ela vai tomando realmente gosto, tanto por fazer como realmente por provar, né? E isso é realmente vai verdade. aguçando. É, Jaqueline está aqui também. Seja bem-vinda, É, né? De novo. bem-vinda, Jaque. Olha aí. E também é importantíssimo ajudar as crianças, né? Que ensinar, lógico que tem alguns instrumentos que não dá para deixar elas usarem, mas vamos lavar, né? Vamos começando a envolvê-la assim, porque a criança, Marinalva sabe bem o que eu estou dizendo, ela tem uma criança, menina pequena, então assim, a gente sabe que esses alimentos que a criança começa a pegar a fruta, o legume, ela vai começando a se habituar e vira rito para ela também. O ser humano é cheio de rituais, né? Ao redor da Isso, mesa, principalmente. meu Deus. Ui, tá chorando. Dá para fazer as duas coisas. Aí, Como tá pegando você só daqui para cima, dá para fazer as duas coisas, mãe. É mãe de então, bebê, minha gente. eu tentei me organizar realmente para ela poder ficar mais à vontade, e eu também, porque aí acaba tirando um pouco do foco, né? Não, não, Mas não não tem é esse o problema não. Tá em casa, é objetivo. mãe. Isso é ser mãe, isso é ser mãe. Mas, enfim, vamos lá. Então, É, assim, Cleide, eu acho que fugiu um pouquinho essa sua última colocação, né? Eu tô dizendo, eu tiro o foco, né? é, não é. A Mas colocação, na verdade, que eu fiz foi em relação à criança, que dá para envolver a criança no todo da alimentação, para que ela se habitue a esse processo, para que ela não perca também esse vínculo, né? Porque a gente, na verdade, a hora da refeição é a hora da partilha do amor, né? Da família. É onde senta todo mundo na mesa, é onde todo mundo come. Por incrível que pareça, acho que a gente consegue passar pelo menos 5 minutos calado quando está comendo. É o meu som, é o seu som, eu também não estou lhe ouvindo. Oi. Gente, vocês que estão aí, estão me ouvindo? Se tiverem me ouvindo, dá um ok assim. Agora foi. Vamos ver. Tá melhorando? Ei, hoje tá engraçada a nossa live, viu? Vamos tentar. Unidas venceremos. Tá ouvindo. Só é você que não tá me ouvindo. É. Tenta reiniciar, tenta sair e entrar de novo. Ó, o pessoal tá me ouvindo. É porque eu acho que alguém ligou para você, ou então alguém passou uma mensagem. Aí ele trava. Tá me ouvindo agora, Jane? Gente, vocês sabem que é um processo, né? Quando alguém liga na hora de uma live, aí trava realmente. Vamos lá. Espero que agora dê certo, né? É, a gente vai falar de alimentos que tiram agora a ansiedade e que, aliás, a gente falou dos alimentos que tiravam um pouco da ansiedade e agora vamos falar aqueles. Ah, tá me ouvindo agora?
Voltei. Agora Amém. Jane, depois você vai falar da estratégia alimentar, para que cada um consiga encontrar essa estratégiazinha. Agora eu queria que você sim. falasse quais são os alimentos diretamente responsáveis pelo estresse, porque eles ajudam a deixar o corpo da gente mais estressado, né? A liberar algumas toxinas e hormônios Cleide, também. esses alimentos são justamente os que a gente realmente já até comentou aqui, que são os industrializados, né? São os alimentos Isso, processados e ultraprocessados. Porque, de fato, eles contêm muitos aditivos, né? Eles contêm muitas substâncias que as indústrias realmente elas vão colocando aí nesses produtos, né? Para isso, atrair o consumidor. isso. Então, de fato, isso acaba realmente contribuindo com um corpo mais inflamado, com estresse, e isso também inclui aí os doces, né, os doces de um modo geral, o açúcar refinado, esses doces de uma má qualidade, isso acaba realmente contribuindo aí mais para o estresse. Por que que isso acontece, Leide? É aquilo que eu também te falei, né? Acaba viciando, né? Esses produtos acabam viciando. Agrada o paladar, né? Eu não posso É, negar. Esses produtos agradam. Então, aí é eles que, de fato, o público realmente é atraído. Então, isso vai causando realmente um estresse maior, porque, de fato, as pessoas vão tentando realmente tirar a alimentação e aí acaba ficando aí com essa abstinência e levando a esse estresse maior, né? é Causando verdade. abstinência. É, existem alimentos, a gente fala assim de farinha, é porque é o pão, gente. O pão, ele é uma delícia, mas ele é um veneno no corpo da gente. Então, assim, uma coisa que eu fiquei impressionada, assim, meu Deus, a gente nem percebe, né, Jane? A gente não percebe que o corpo da gente está inflamado. E assim, nessa live, eu precisei pesquisar bastante, né? Porque eu digo, eu preciso compreender, né, o que a gente vai falar. E aí, nessa pesquisa, eu fiquei Né? assim, fiquei de queixo caído, com a quantidade de alimentos que ajudam a inflamar e a gente não percebe, e a gente faz com que o nosso corpo fique sobrecarregado sem perceber. Aí a gente desenvolve. Aí eu descobri que são esses alimentos que fazem a inflamação, faz produzir o hormônio da diabetes, não é? Que vai dar diabetes. Tu pode falar um pouquinho sobre? Porque o que, que acontece, Cleide? Você acaba mandando muita insulina para dentro do corpo, né? E É, aí, quando você manda muita glicose, na realidade, muita glicose para dentro do corpo e ainda tem que captar realmente essa glicose, né? É muita isolando ali. Principalmente desses produtos realmente aí industrializados, processados, esses ultraprocessados. E as farinhas refinadas, né? Que são realmente aqueles alimentos de índice glicêmico alto. E o que é índice glicêmico, né? Para a gente entender um pouquinho aqui essa questão. O índice glicêmico é a velocidade com que esse alimento ele corre na corrente sanguínea, né? Ele não tem, é diferente dos cereais integrais que contém as fibras, né, que contém nutrientes que ajudam a bloquear. Já esses refinados não, né? Eles não têm uma barreira. O corpo ele absorve muito rápido. Está mandando muita glicose. Então a insulina ela tem que trabalhar, né? Trabalhar mais para captar realmente essa insulina. A glicose trabalha mais para captar aí, essa quantidade de glicose que você está mandando realmente para dentro da célula. Então é importante realmente você seguir aí uma alimentação saudável, equilibrada, para que de fato isso não ocorra, né? E aí isso não é só o açúcar em tudo realmente tem carboidrato que vira açúcar ao ser consumido. Então, se de fato você não tem um controle daquilo que você come, você realmente vai adoecer, né? E aí a é verdade. diabetes é uma delas, Uma outra coisa que né? eu fiquei assim, a questão do leite, né? Porque eu gosto muito de leite. E eu não sabia que o leite, ele também inflama o corpo da gente. Lógico que se for um indivíduo que for tomar muito leite, né? E eu não sabia que o leite inflamava o corpo da gente, né? Aí as pessoas dizem, não, mas é porque tem alergia à lactose. Mas a alergia já vem da inflamação, né? Cleide, o que acontece com o leite, né? É o que eu digo, é o que eu falei realmente do café e eu falo realmente para o leite, é o excesso.
É os né? excessos. É o excesso que você consome. Qual é o leite que você consome? Qual é o leite que de fato eu costumo recomendar, né? É aquele leite de saquinho, que ele não tem vida longa. Esses produtos que têm vida longa são esses produtos que de fato a gente precisa evitar, né? Um leite processado que tem durabilidade de 6 meses, um ano. Gente, isso é uma agressão muito grande ao organismo, né? Mas aí, se de fato, é como eu lhe disse, tem realmente aqueles leites em saquinho, é o que eu recomendo, o leite em pó, com poucos ingredientes. Então, como é que eu sei também, como é que eu conheço um produto bom? É ler os ingredientes. E o que tiver menos ingredientes é aquele que de fato eu recomendo. Então, menos de 5 ingredientes. Beleza. Aí é esse que de fato eu preciso levar ele para casa. Mas que natural possível, né? Porque alimento de Tudo verdade, Cleide, alimento de verdade não tem. tem não, é verdade. Ele é ingrediente. Ele é simples e ele é saboroso, né? Tem isso Isso. também. Agora eu queria que você falasse de uma estratégia alimentar, porque a gente só tem agora 6, 7 minutos. É rápido, passa muito rápido o tempo, né? Como é que a gente deve criar uma estratégia alimentar que a gente consiga envolver todo mundo, mas que a gente consiga se alimentar bem, que a gente sabe que... Oi? Sobre a estratégia alimentar, como a gente deve envolver a família e em relação à qualidade mesmo do alimento. Como é que a gente deve, como é que você acha que a gente deve, a partir de um processo, a parte do processo, de uma estratégia, como seria? Lógico que a gente sabe que não é regra geral, mas pelo menos para que se tenha um norte. A gente está com dificuldade com a internet de Jane Cleide Sá. Gente, ela é formada nutricionista já há 7 anos, mas hoje a gente está com esse pequeno probleminha, as nossas internets de casa. Faz isso. Infelizmente, mas estou por aqui. É, Infelizmente, a qualidade não está boa. A qualidade da internet não está boa e está comprometendo a live. Mas a mas gente não não tem problema não. conseguir realmente. Depois, um outro momento, a gente até volta. A gente pode gravar e aí a gente pode ir postando, tá certo? E aí a gente fala alguns tópicos exclusivos daqueles que não deu tempo a gente falar, tá certo? E aí é bom Também. porque a gente consegue colocar e as pessoas conseguem entender um pouquinho. Uma estratégia, fala aí uma estratégia que a gente comece, a partir desse processo, adotando esse processo, a gente começa a melhorar a alimentação. É, é muito importante a reeducação alimentar, né? Mamãe chegou, deixa eu ver mamãe. Deixa eu ver mamãe. 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 É, mas é normal, minha gente. Quem é mãe passa por isso. E a gente tá em casa. Não pode esquecer. Oh, meu Deus, obrigada, gente. Então, sim, Cleide, a estratégia é a reeducação alimentar, né? A partir do momento que você cria uma reeducação alimentar, não só individual, para a família, né? Se de fato você cria a hábito. Relaxe, Foco mesmo. relaxe, Então, relaxe. então, se você. E isso, a gente até já comentou aqui, né? Envolver realmente a família. Então, de fato, se você tem hábitos saudáveis e você torna isso à mesa, você leva isso para a mesa, para a família, isso faz toda a diferença realmente, principalmente para as crianças, né? Eu costumo dizer que você, né, pai e mãe, vocês são exemplos para os filhos. Então, eles se espelham em vocês. Então, aquilo que vocês comem, de fato, é aquilo que eles vão querer. Não basta realmente querer que o seu filho, a sua filha, coma algo saudável se você não come, né? Se você É sim. realmente não coloca no seu prato. Então, ele vai realmente te questionar isso. Poxa, por que, eu estou comendo isso aqui se no seu prato tem um determinado alimento, né? Tem um pedaço de É, pizza, se você está comendo, tomando um copo de refrigerante, por que, que
o meu tem que ser realmente saudável, esse alface. Por que esse alface está no meu prato? Por que eu tenho que tomar esse suco? Ou por que eu tenho que comer essa fruta? Se você realmente está tomando refrigerante, se você está comendo um pedaço de pizza no horário do almoço, né? Por É, exemplo, nessa grande refeição. Então, fica difícil realmente querer que as crianças, né, elas sigam realmente numa alimentação saudável, se de fato eu não tenho essa alimentação, ou se realmente eu levo esses produtos para dentro de casa. é, Né? Cleide, eu me vi em uma situação, inclusive, né, duas situações dessas que eu citei, bem semelhantes a essas que eu citei. Uma delas foi, eu trabalhava, né, no município de Parnamirim, eu fui almoçar, sim, né, estava eu e a psicóloga da nossa equipe, a gente tá almoçando, chegou uma mãe, né, uma mãe e o pai, com uma criança, eu acho que aquela criança tinha numa faixa de 2 para 3 anos. sim, E aí ela colocou a criança, né? A criança se sentou, ela deixou a criança sentada lá com o pai e colocou no prato da criança um pastel, né? E um todinho. hum, E ela foi fazer o prato dela. Eu fiquei horrorizada com aquela situação, sabe? Por que então a criança tem que comer aquilo e o meu prato, e eu vou lá realmente me servir realmente a sim, comida, né? Eu fiquei assim, bem horrorizada com essa situação, né? sim, Em e em uma outra situação, foi realmente uma mãe que chegou para mim questionando realmente a alimentação do filho, né? Um filho, uma hum, criança, acho que de 8 anos, sim, questionando realmente a alimentação, porque que o filho não comia. Ah, meu filho não quer comer. Tá, sim. mas não quer comer por quê? O que ele come? Não, ele só quer comer besteira. É pipos, é salgadinho, é refrigerante, é suco de caixinha, Gente, a é gente em casa guloseima. fazendo uma live e o povo ligando, eu tô engraçado, e chamando na porta. Às vezes eu começo a rir, porque eu não aguento, me desculpa, gente. Coisas de quem tá ao vivo, né? É, olha, ao vivo tem muita coisa engraçada. Jane, olha, Marinalva tá dizendo, minha filha tem 9 anos, come muita tomate todos os dias, pode fazer mal? A De pergunta. jeito nenhum, de jeito nenhum. O mal vai fazer realmente o excesso, né? Mas é realmente, Marinalva, é apresentar esses alimentos, né, às crianças. E aí dizer, mas meu filho, minha filha não come tomate, não come alface, não come legumes de modo geral. Por que não come? Porque não é apresentado. É preciso realmente apresentar. Mas e aí? Eu vou realmente forçar o meu filho, a minha filha a comer? Não. É apresentar. Ah, mas ele não comeu. Eu apresentei. Apresenta de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. E sempre de Apresenta, formas coloca lá diferentes, no né? prato. E Oi? sempre de formas diferentes, né? Porque assim, não apresenta com a mesma cara não, porque ele vai olhar e não vai gostar. Tem as estratégias também. A apresentação também conta, né? Conta, Também conta. conta. Então, vai lá. Porque o que que acontece? E é não forçar realmente a criança, né, o adolescente a comer. Porque ele vai criar um trauma daquele alimento ou daquela preparação, certo? Então, é apresentar. De uma hora ele vai aceitar. De tanto ele ver aquele alimento ou aquela preparação ali no prato, ele vai realmente aceitar, né? E É, aí realmente é diversificar, né? É realmente apresentar um prato colorido. é, Como ela tá trouxe, agradecendo aí, ó, coisa boa. de fato, como realmente deve ser um prato. Então, aí o meu prato, a maior parte desse prato, realmente de legumes, a salada, né? Legumes, vegetais, e a outra Sim, parte eu vou dividir, carboidrato, que aí pode ser o arroz, pode ser o macarrão, desculpa, gente, pode ser a batata, batata doce, pode ser a macaxeira, e a proteína de origem vegetal, que é o feijão, e aí depois a proteína de origem animal, que de preferência que realmente seja as carnes brancas, frango ou peixe, né? E sim, evitar de fato a carne vermelha, porque aí, Cleide, a carne vermelha acaba entrando naquela pergunta que você me fez dos alimentos que inflamam, né? Aqueles é, alimentos que deixam a pessoa estressada, que é a carne vermelha, né? Então, aí, de fato, é evitar ela e optar realmente pelas carnes brancas, frango e peixe, né? E aí, é, mais uma vez, a preferência que realmente seja cozido, né? E cozido. não realmente aí é frito, essa É, carne frita, esse frango.
esse peixe frito, esse frango frito, né? É evitar realmente frituras. E tem várias formas de preparo, né? Tanto pode ser no vapor, como pode ser cozido mesmo, como pode ser no forno. Não usa Sim. óleo e dá certíssimo, né? As carnes, né? Para as É, carnes, realmente, é cozida no forno, é usar realmente aí os temperos naturais para dar sabor e cor a esse alimento, né? Essas preparações. E aí os legumes, de preferência, realmente que sejam crus, né? sim, A salada crua, com um fiozinho de azeite, porque entra aí também naqueles alimentos energéticos, né? Que dá sim. energia. E aí realmente é harmonizar essa preparação para que realmente a gente acabe comendo com os olhos, né? Aí, Tem gente, ela depois aquele ela vai ficar dando umas diquinhas, viu, pra gente. olhos, Uma vez por semana ela vai dar umas diquinhas pra gente aí de alimentos que harmonizam a gente, né? Que energizam a gente. sim, com certeza. A minha página realmente aí eu vou abrir realmente para fazer essas orientações, tá? Já era pra estar fazendo pra gente estar lá sempre desbilhotando, né? É assim mesmo. E aí, se Isso, Deus isso. quiser, quem quiser entrar em contato com o Jane, como é o teu underline? Meu contato, Sim. Seu meu Instagram é contato é Jane Jane underline de Sá. de Sá. E o seu e-mail? É o Jane Cleide, Jane, Cleide, tudo junto, ponto DES, arroba gmail.com. Depois eu boto lá na página também. Qual o seu WhatsApp? Ó, 9664-8779. Vai gente, ficar quem quiser. gravado, né? Vai Poder ficar realmente. gravado, mas eu coloco lá também. Gente, coloquem, se quiserem uma consulta com ela, é só entrar em contato com ela que ela vai atender vocês, tá certo? Um bom profissional, ele faz todo um questionário, ele conversa com o cliente, com o paciente, e ela faz muito bem isso, ela cuida muito bem dos pacientes dela. Jane, deixa eu te perguntar, para a gente fechar, Uhum. qual é o tipo de exame que a gente faz que detecta que o nosso corpo está inflamado? Não é aquela inflamação aguda, é aquela inflamação que a gente tem e nem sabe, essas gordurinhas que a gente não consegue emagrecer, porque porque tem alguns exames que a gente faz para detectar essa inflamação no corpo. Cleide, é importante realmente procurar o profissional para esta avaliação, né? É Porque verdade. aí um exame puxa o outro, né? Lógico que Isso, o exame que realmente é feito em toda situação, para qualquer situação, é o hemograma, né? sim, Mas aí é importante realmente seguir aí com um profissional para que o profissional realmente avalie a necessidade que realmente possa ir pedindo esses exames laboratoriais, tá porque, bom? gente, vocês acham que não tem exame? Tem sim. E nos exames detecta se o nosso corpo está inflamado ou não, e daí o profissional vai adquirir, vai tentar fazer a melhor estratégia para diminuir essa inflamação e devolver a você qualidade de vida, né? Energia de novo, que isso está envolvido muitas coisas, né? Os hormônios ficam mais doidinhos, né? Com os excessos. Está me ouvindo bem? E assim, Cleide, só cortando um pouquinho aqui o seu raciocínio, né, entrando aqui nessa questão da orientação, é muito Sim. importante também não seguir um vizinho terapia, né? Não, Como não assim? pode. Né? De Porque eu jeito aprendi nenhum. isso né, com o meu amigo Carlos, farmacêutico, trabalhávamos juntos, né, no NASF, e aí ele falava muito dessa questão realmente do vizinho terapia, e de fato é verdade, porque o que acontece? A gente tem um vizinho terapia para tudo, né? Tem, tem, é verdade. Vizinho, ele vai te orientando. Ele vai dizer, olha, isso deu certo para. Eu estava tomando um medicamento que deu certo para isso, que eu fiquei Mas bom. não é E aí assim, vai não. se identificando, você vai se identificando. Ai, que nome. Qual é o nome desse medicamento? Aí Não, não você é vai lá assim, na não. farmácia. E isso realmente também contribui, né, aí para as doenças, para as É, inflamações. Então, é importante que, de fato, procure realmente um profissional para esta avaliação e não se automedique, é tá? verdade. E também, Cleide, isso também é importante para as vitaminas. Gostaria realmente de colocar isso aqui, porque as Nem pessoas todo mundo costumam precisa. realmente, Nem todo mundo verdade, precisa. as pessoas costumam muito procurar vitamina para tudo, né? Vitamina D, vitamina C, mas não precisa. É importante realmente, não é que não precisa, mas é importante realmente
uma avaliação para ver a necessidade. Às vezes eu compro lá um polivitamínico que tem uma quantidade de vitaminas que eu já consumo na minha alimentação, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C a gente consegue absorver ela rapidamente na alimentação, então não vem precisar suplementar. E aí, Há tá casos e lá, casos, precisam ser estudados, por isso precisa do profissional, né? Porque as pessoas têm o isso. hábito de dizer assim, não, o que é bom para um não é bom para o outro, não. O meu problema não é o Então, problema do outro, né? Meu peso não é igual, meu metabolismo não é igual, de tudo jeito nenhum, diferente. de jeito não é individualizado, tá? É sim, E aí aquela coisa, da mesma forma que a deficiência de vitaminas acarreta problemas, o excesso a também. hipervitamose também, né? Eu já tive, O excesso também causa. eu já Então é tive importante, vitamina A em excesso no corpo, fiquei toda estourada. Não sabia, olha né? aí, Nunca pois é, mais, nunca e eu não mais. poderia eu não poderia realmente sair dessa live sem realmente deixar esse recado aqui, tá? Essa observação. É Cuidem, muito importante. porque não brinquem com a saúde de vocês, tá? É muito importante realmente buscar um profissional e seguir as orientações. Outro detalhe, segue também para as dietas da internet, né? O doutor Nossa. Google, tomem cuidado. Se preocupem realmente com a saúde de vocês. O que tá lá, tá tudo prontinho, bonitinho. Ah, eu encontrei uma dieta toda prontinha. Não, é diferente. Tá? Existe as individualidades, né? Que é preciso realmente ser avaliada por um profissional, para que de fato aí contribua para a saúde. E aí, lógico, que a gente tenha realmente longevidade com qualidade de vida, né? Isso, Cleide. Sim, é o mais importante. Que a gente consiga, né, dar essa enxugada, né? Que a gente É consiga, muito mas importante. acima de tudo, que a gente esteja saudável. Porque você ficar sequinho não significa que você está bem. Se você for fazer a De dieta jeito que seu vizinho fez, você ficou bem sequinho e bem doentinho, né? Mas se você verdade. seguiu tudo certinho, você vai ficar magro, não é seco, você vai ficar magro e saudável. É diferente, né? Ou um Ah, pouco menos de isso, peso, mas com saúde. isso que você citou aí, Cleide, é justamente aquilo, né? Aquela questão realmente de quando a gente tem uma criança em casa, ou até mesmo né, um conhecido, e aí vem realmente as orientações, não é nem as orientações, é os conselhos, né? Olha, essa muito É, magrinha, essa criança precisa disso, essa criança precisa daquilo. Não, gente, tá? Deixe realmente. A mãe, ela sabe, realmente, ela tem as orientações de um profissional, seja lá enfermeiro, né? Seja o médico, o pediatra, seja nutricionista, mas ela já segue realmente aí as orientações e ela sabe realmente o que é melhor, porque ela foi orientada, é né? verdade. Para acompanhar. E se não foi, é realmente procurar ajuda, tá? É Porque verdade. excesso realmente de peso, não é de fofura, não é sinal realmente de saudável, não, Não, é tá? sinal que alguma coisa está errada. Muito errado. E aí a gente precisa Né? se cuidar. Eu estou nessa fase, aprendi que tenho que me cuidar, porque senão eu não vou ter qualidade de vida, né? Porque aí eu passo mais E, tempo sentada do que andando, né? Ou seja, não tô e, e tô ingerindo muito, então eu tô a tendência é engordando mais. Então, o objetivo, na verdade, é que eu consiga pelo menos perder esse peso, mas perder saudável e não adoecendo, fraca, frágil, né? Que não e dá, não esse tem como. processo, né? E esse processo ele vem a médio e longo prazo. Não dá realmente para querer esse Não. resultado a curto prazo, né? Tudo que é Ninguém muito realmente rápido, tome cuidado, né? então, né? É importante. Ninguém realmente também quer emagrecer para depois realmente ter aquele efeito rebote, né? Engordou tudo de novo. E o importante é aquilo que eu te falei, é reeducação alimentar. Lógico, e aí voltando àquela questão realmente de estratégia, lógico que existem as estratégias individuais, né? Individualizada. Mas, no geral, realmente criar essa reeducação alimentar para que realmente a gente consiga realmente atingir a todos, né? Seja ele familiar, seja individual, mas que de fato seja também associada à prática de atividade física, ter uma boa noite de sono, que é muito importante, né? E aí estar também bem hidratado, faz toda a diferença. Tudo, tudo. Jane, muito obrigada.
Já tenho 25 segundos, muito obrigada. Fica com Deus. E aí a gente vai passar algumas diquinhas depois, né? Você bota lá e aí eu Vamos. republico também, aí o pessoal vai te visitar também. Obrigada, viu? Ótimo, vamos sim, Cleide. Tchau, tchau, minha filha. Obrigadão mais uma vez. Tchau, tchau. Gente, até a próxima quinta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.